Muito bom dia, olá a todos. O programa da Alemanha está no ar. Eu quero deixar à sua inteira disposição a nossa central de atendimento aqui na Alemanha para você que se encontra sozinho, sozinha, você quer conversar com alguém, você quer desabafar, você está tendo pensamentos dos mais diversos, pensamentos de dúvida, de insegurança, você carrega dentro de você a dor, mas não uma dor no corpo, talvez sim também, mas sobretudo a dor na alma, não é verdade? Porque a dor do corpo, por vezes, os medicamentos podem ajudar, mas a dor da alma não tem tratamento, a dor da alma não há remédio que possa curar, que possa solucionar. Então, entre em contato conosco através do 0176 847 87155. Você vai ser orientado, você vai ser aconselhado. Agora, eu peço a você que você obedeça, que você siga a instrução, o conselho que você vai receber, para que então aconteça na sua vida exatamente o que nós vamos ver agora, através desses casos verídicos que vamos acompanhar. Pessoas que chegaram assim como você, mas obedeceram e provaram do poder da fé inteligente. Depois, nesses momentos que o meu pai chegava a casa, ele sentava-se à mesa e mais ninguém jantava. Que ele próprio virava a mesa, pronto, peras para o ar e mais ninguém naquela casa jantava. Eu sofri ali calada ao lado da minha mãe. Em vez de ficar com ela em casa para esquecer de tudo, eu deixava em casa doente e saía. Enquanto estava na discoteca, nos bailes, eu esquecia-me de tudo. Mas quando tornava a casa, vinha tudo novamente, a mesma coisa. Era uma jovem triste, deprimida, derivada de problemas familiares. Minha mãe era muito doente, meu pai era alcoólico, então não havia paz. Portanto, em casa havia muita desunião, muitas brigas. Então eu refugiei-me nas discotecas, nas noites, que era para preencher o meu vazio, mas só que, passando aquele momento, voltava tudo ao normal. Discussões, brigas, isolada no meu quarto, não falar com ninguém. E era assim, pronto, que eu passei a minha vida muitos anos, derivado a esse problema do álcool que o meu pai bebia. Depois, nesses momentos que o meu pai chegava a casa, ele sentava-se à mesa e mais ninguém jantava. Que ele próprio virava a mesa, pronto, peras para o ar e mais ninguém naquela casa jantava. Era um sofrimento mesmo, eu passei. Lembro, pronto, que eu sofri ali calada ao lado da minha mãe, que a minha mãe estava sempre deitada na cama com dores, pronto, enxaquecas, não conseguia ver ninguém. E eu derivado a esse problema, eu, em vez de, pronto, ajudava, mas em vez de ficar com ela em casa para esquecer de tudo, eu deixava em casa doente e saía. Enquanto estava na discoteca, nos bailes, eu esquecia-me de tudo. Mas quando tornava a casa, vinha tudo novamente, a mesma coisa. Era só naquele momento que eu esquecia, depois vinha tudo normal. Quando estava sozinha, pronto, chorava naquele momento não sabia o porquê. Sim, a minha mãe primeiro. A minha mãe sempre me convidava, durante o mês já me convidava todos os dias. E eu só dizia, mãe, um dia eu vou. Pronto, um dia que ela chegou comigo e disse, olha, tu não vais para a igreja hoje com a mãe. A tia também vai hoje, a mãe convidou a tia, e vais com ela também. Vamos as três. E eu falei, está bem, eu vou. Eu vim por curiosidade. E eu vi, pronto, eu já me senti, pronto, em paz, já me senti algo diferente, já fui para casa, já dormi bem. Pronto, foi totalmente uma coisa diferente, que eu nunca tinha, né, sentido. Eu tinha sido operada aos olhos, né, à vista,
e constantemente ia às consultas. E quando vim para a igreja, né? E então, daí nunca mais usei óculos. Tanto que as pessoas que me conhecem perguntavam-me: então já tens lentes de contacto, já não usas óculos? E eu falava, né? O que é que tinha acontecido. Eu também tive epilepsia, mas pronto, nunca chegou a dar ataques, mas teve esquecimento, esquecia as coisas com facilidade. Nunca cheguei a tomar medicação, porque a médica nunca fazia aqueles exames todos do TAC, a cabeça e aquilo tudo, mas nunca receitava nada. Depois, através daí, pronto, Deus me curou também dessa parte. O cancro da boca doía-me. Em comer, aquilo fazia mal-estar, doía-me. A prótese que eu usava, né, já usava a prótese nessa altura, a própria prótese fez um buraco, tipo, abaixo do queixo. E então eu fui ao médico, né, e ele disse-me que eu não poderia mais usar a prótese normal. Tinha que ser da outra prótese, tipo pivô. E depois, quando fui à consulta, novamente, ele viu-me, examinou-me e disse para mim: olha, eu não sei o que é que se passa aqui, mas você já pode usar a prótese normal. E depois eu expliquei-lhe o que é que tinha acontecido. Ele disse: então, se fez isso, vá na sua fé. Deus curou mesmo ali naquela parte que estava ali. Não foi preciso operação, não preciso nada. Hoje é diferente, já há união, já nós conversamos, já em concordância uma com a outra. É totalmente diferente, já não há aquela revolta de coisas para expandir, para esquecer os problemas. Sinto-me realizado, não preciso de discoteca, não preciso de bailes para preencher o vazio, né? Para esquecer os problemas, totalmente diferente. Já aquela união, já aquela paz diferente que não havia. Mas que Deus para mim é tudo, porque sem Deus nós não... Vêm as lutas, vêm as provações, mas com Deus a gente supera. Mais tarde ou mais cedo a gente vai superando tudo. Podemos ter tudo, mas se não tiver o Espírito Santo não temos nada. O Espírito Santo é que nos preenche de tudo. Tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, só o Espírito Santo. Essas pessoas que você acompanhou agora, elas tomaram uma decisão, talvez sem saber de forma inconsciente, elas acabaram por fazer aquilo que Tiago, o apóstolo Tiago, instruiu a cada um de nós a fazer. É o que eu fiz, o que essas pessoas fizeram, é o que você, amigo, telespectador, você que acompanha esse programa, deve fazer. E deve fazê-lo ainda hoje. O texto aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu pergunto para você, você sabe o que é se chegar? Se chegar é se aproximar. Chegar não é se distanciar, não. Chegar é se aproximar. Quando nós nos chegamos a Deus, quando buscamos a Ele, então Ele se chega também a nós. Quando nos aproximamos dEle, está aqui dizendo, é a palavra dEle, Ele se chegará a vós. Se você estiver na Universal hoje, quarta-feira, buscando essa fé inteligente, se chegando a Deus, sabe, se rendendo a Ele, reconhecendo que você precisa dEle, você não vai sair daqui vazio, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Algo vai acontecer no seu interior, de dentro para fora. A mudança que você sempre quer, que você tem buscado talvez há anos, nas naturezas, nas viagens, nas religiões, essa paz, a alegria, você vai encontrá-la. Pode ter certeza que você vai encontrá-la, mas você deve se chegar a Ele. Você deve buscar. Não é esperar que Ele venha a você, é você que deve ir
até Ele. E Ele, então, se chegará a você como Ele prometeu. Eu fui abusada por uma pessoa que conhecia a minha família. Fui crescendo uma menina com muito rancor. Ele destruiu a minha infância, destruiu a minha inocência. Fui uma adolescente assim. Fui crescendo com esse vazio, até o ponto de eu me questionar por que eu estou a viver. Eu sempre fui uma menina que sempre tive uma família bem estruturada. Não tinha, assim, grandes problemas. O meu maior problema foi aos 9 anos, né? Eu fui abusada por uma pessoa que conhecia a minha família. Tive muito receio de falar. Eu não contei para ninguém, porque além de ser ameaçada por ele, eu cresci com uma prima que para mim era irmã. Então nós as duas nos protegíamos, vamos dizer assim. Então ele ameaçou fazer isso com ela, ou se não ia mais além, e que ele, pronto, ia também fazer com a minha mãe. Então eu fiquei com aquele medo dele fazer com a minha prima, se eu contasse, então eu me mantive calada. Fui crescendo uma menina com muito rancor, né? Até os meus 11 anos, eu comecei a frequentar discotecas, eu que tinha receio de namorar, comecei a namorar. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei ter feito, né? Como uma criança, eu ainda era uma criança. E eu fazia aquilo para chamar a atenção dos meus pais. Então aquilo não estava a resultar, eu comecei a ir mais longe, além das discotecas, além de sair com 1, 2, 3 rapazes. Comecei a fazer tatuagens, já não quis me envolver com rapazes da minha idade, então visei a homens mais velhos. O meu objetivo, na minha cabeça, né, era destruir famílias, porque se eu não era feliz, então eu pensava que ninguém também poderia fazer. Então eu fui uma adolescente assim, fui crescendo com esse vazio. E quanto mais eu fazia, menos os meus pais remarcavam, né? E eu pensava assim, poxa, eu não era uma criança assim, será que eles não estão a ver que eu estou mudada, né? Eu tenho piercing, eu tenho tatuagem, coisas que eu fazia que não era da minha idade. Mas, mesmo assim, eles nunca chegaram a me perguntar assim, o que está acontecendo contigo? O vazio era muito grande, até o ponto de eu me questionar por que eu estou a viver. Eu já tomei lixívia, eu fui para o hospital, eu já tive um acidente em que eu dizia assim, por que Deus me livrou? Porque quando os meus pais chegaram no local do acidente que eu tive, eles disseram que graças a Deus eu não saí com nenhum arranhão. Mas eu questionava a Deus, mas por que tu não deixaste que eu morresse? Tipo, por que você me salvou daquilo? Eu não quero viver. Porque o carro estava de uma forma, eu bati de um carro pequeno a um caminhão. Foi assim, frente em frente, e eu estava no banco de frente. O carro estava num estado que era mesmo só a mão de Deus, porque não tinha como, as pessoas não acreditavam, né? Como é que eu sobrevivi àquilo, saí sem praticamente nenhum ferimento grave. Eu já tentei também saltar do 5º andar, vivia num prédio, então eu vivia no 5º andar. E eu também já pensei em pular, mas sempre que eu fazia isso, sempre que eu pensava, havia uma voz que dizia, não é isso que eu quero para ti. Então ficava assim, mas se não é isso que tu queres para mim, mas por que eu estou a passar por isso? Eu não entendia. Cheguei à Igreja Universal através de uma tia. A primeira vez que eu fui para a igreja, né, foi muito difícil, porque eu achava assim que a vida que eu tinha era pelo facto dele ter abusado. Então ele destruiu a minha infância, destruiu a minha inocência. Eu sou uma mulher que sou hoje, né, por culpa dele. Eu me lembro que o auxiliar ele me perguntou, tu estás bem? E eu comecei logo a chorar porque eu não estava bem. Eu só consegui falar quando realmente eu me libertei, foram 17 anos. Então eu falei, ele me orientou, eu comecei mas sempre com a mesma resistência de não perdoar. E ele me disse que assim, se você não perdoar, não é que somente Deus não te vai perdoar, mas você não vai conseguir mudar. Porque aquilo onde você vai, isso vai te carregar. Você tem que perdoar não por ele, mas perdoar por você. Primeiro você tem que fazer para você, para que depois você venha fazer para Deus. E como eu não queria mais eu sofrer, então eu disse, eu vou fazer. E eu comecei a frequentar as reuniões de libertação. Naquele momento eu já tinha entendido que realmente a fé
racional, não a fé emotiva. Então eu liguei para a pessoa, eu perdoei. A pessoa em questão disse, não, mas por que é que você está a me pedir perdão? Não é você que tem que pedir perdão, eu é que tenho que pedir. Ele me disse, mas perdão de quê? Eu disse, não, perdão de ter guardado mágoa, perdão por esse tempo todo ter pensado que você foi o causador de todo o meu sofrimento. Hoje eu sou completamente diferente, né? Sou uma mulher que não guardo mágoa de ninguém, antes que não acreditava no amor. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, eu que não tinha paz, né? Algo que eu procurava muito, eu consegui ter a paz do Espírito Santo. Durante esses anos todos que se passaram, essa paz continua acompanhando, né? Deus para mim representa a base, Deus para mim representa tudo. É o meu chão, sem Ele não tem nada. Além da igreja ter me apresentado uma fé racional, né, de ser essa mãe para mim, a igreja para mim significa nessa escola, onde eu aprendo, onde eu tiro lições para poder combater as dificuldades da vida. O mesmo que aconteceu com essas pessoas, eu tenho a certeza que acontecerá também com você. Hoje, quarta-feira, é o dia de fortalecer a nossa fé. A fé, ela precisa ser trabalhada. A fé, ela precisa ser exercitada. Todos nós temos a fé, mas assim como o músculo, uns têm mais desenvolvido, outros menos. Porém, todos temos. Se você quer fortalecer a sua fé, então esteja conosco aqui na nossa sede, aqui na Alemanha, na nossa sede nacional, na Schulstrasse, número 119, o código postal é o 13347, 13347, em Berlim, no bairro de Wedding. 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 15 horas, em especial às 19 horas, às 7 horas da noite. Isso na nossa sede nacional, tá bom? Em toda a Alemanha, de norte a sul, leste a oeste, nós temos templos, temos igrejas espalhadas por todo o país. Eu me encontro aqui em Munique, no sul da Alemanha. Se você mora aqui em Munique ou nas cidades adjacentes, então nos procure aqui na Zaistrasse, número 5, código postal é 80797, no bairro de Schwabing West, bem próximo ao Olympia Park. Que você tenha uma ótima continuação, que Deus abençoe a todos vocês.